Oi, quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Cíntia, do Colégio Adventista de Anápolis. E hoje eu vim falar com vocês um tema que eu sei que tem um monte de gente com o cabelo em pé, cheio de dúvida, mas é um conteúdo bem simples e muito fácil que a gente precisa, na verdade, relembrar alguns conceitos para a gente conseguir resolver. O tema da nossa aula é medidas e ideias de volume. Então, peraí, Cíntia, qual é a medida que a gente está estudando? Bom, nesse tema a gente vai estudar a medida de capacidade, que é aquela medida que a gente utiliza para medir líquidos. Tudo bem? Então, peraí, eu vou usar uma tecnologia super avançada para a gente conseguir entender um pouquinho sobre esse tema. A minha tecnologia, papel, não leve a mal, tá? Então, quando a gente fala de medidas, a nossa principal unidade é o que, gente? O litro, né? E aí a gente relembra uns conceitos lá que a gente viu no quarto ano, que as principais medidas que a gente utiliza no nosso dia a dia é litros e mililitros, né? Cíntia, quando eu uso litro, por exemplo, quando a mamãe vai comprar óleo no mercado, ou quando a gente compra refrigerante, normalmente a gente compra por litro, né? Ou é 1 litro de óleo, 2 litros e meio de refrigerante. E ml, Cíntia, quando que eu uso? Quando você leva seu lanche, o suco que você leva para a escola, por exemplo, ele é em mililitros, né? Normalmente tem 350 até meio litro de suco. Ou, por exemplo, a garrafa ou o copo de água que você leva para a escola também está em mililitros, tá? Então, lá no nosso conceito, ele trouxe sobre múltiplos e submúltiplos. Vamos entender o que são múltiplos e submúltiplos. Então, vamos lá. Os múltiplos de 1 litro são aquelas medidas maiores do que 1 litro. Lá no seu conceito, ele trouxe 3 medidas. Ele trouxe o quilolitro. O quilolitro tem quantos litros? 1000 litros. Ele trouxe o hectolitro, que tem 100 litros. E ele trouxe o decalitro, que tem 10 litros. Essas medidas nós quase não utilizamos no nosso dia a dia, mas é importante nós sabermos porque, por exemplo, às vezes você pega um exercício e ele te traz essas medidas, né? Então você pode recorrer ao seu conceito e você pode lembrá-los normalmente. Quando que eu uso esses múltiplos? Já parou para pensar que em algumas casas, por exemplo, nós temos caixa d'água, né? As nossas caixas d'água normalmente tem mais de 500 litros. Então, as caixas de água, no geral, tem 1000 litros, ou seja, ela tem 1 quilolitro, mas nós quase não utilizamos. E lá no seu conceito também, ele trouxe os submúltiplos. O que são os submúltiplos, Os submúltiplos são aquelas medidas menores que 1 litro. Então, eu tenho 10 decilitros, eu preciso de 10 decilitros para ter 1 litro. Eu preciso de 100 centilitros para ter quanto, gente? 1 litro. E eu preciso de 1000 mililitros ou 1000 ml para ter 1 litro. Por que a gente usa mais essas medidas, Quando você leva para a escola, por exemplo, suco ou a sua garrafinha de água, normalmente ela é em mililitros, né? Tem 350, 500 mililitros, ou seja, meio litro. Por isso que nós sempre falamos meio litro quando algo tem 500 ml. Por quê, Porque 1 litro eu tenho 1000 ml. Se o meu recipiente tem 500 mililitros, eu tenho meio litro. Cíntia, como que eu faço então, por exemplo, para transformar as medidas maiores em medidas menores? A dica presta atenção, todas as vezes que eu for transformar uma medida maior em uma medida menor, eu vou multiplicar. E todas as vezes que eu for transformar uma medida menor em uma medida maior, eu vou dividir. Quer ver como fica fácil? Se eu for transformar, por exemplo, tá dando para ver? Essa minha tecnologia. Se eu for transformar litros em mililitros, eu vou multiplicar por 1000. Por quê, Cíntia?
Porque em 1 litro eu tenho quantos mililitros, gente? Eu tenho 1000 mililitros. Então, para transformar litros em mililitros, eu multiplico por 1000. Agora, se eu tenho, por exemplo, 5.000 mililitros, quantos litros eu tenho em 5.000 mililitros? O que eu faço? Eu pego os meus 5.000 mililitros e divido por 1000. Por quê, Pro? Porque em 1 litro eu tenho 1000 mililitros, tá? Então, fique atento, porque nas suas atividades você vai ter que escrever por extenso algumas medidas. E essa medida de capacidade nós já vimos lá no 4º ano. Então, lá no seu conceito, tem todas as siglas e o nome das medidas. Então, fica atento, olhe no conceito e eu espero que eu tenha ajudado vocês sobre medidas. O próximo vídeo que a Procíntia vai postar para vocês é sobre ideias de volume, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus!